Minha gente, para começar esse vídeo, a gente já vai falar da história do Edu Guedes, que descobriu que alguns amigos de confiança dele desviaram mais de 4 milhões da sua produtora. Minha gente, para quem não sabe, o Edu Guedes é um cara multimilionário. Ele tem muita grana, minha gente. Além dele ser apresentador de televisão, ele também é um empresário multifacetado, minha gente. O Edu criou uma produtora de conteúdo. Ele tem um galpão enorme, tipo uma emissora de televisão, sabe? Onde lá são gravados diversos tipos de comerciais para diversos tipos de empresas. Era lá também, minha gente, que ele gravava aquele programa falido dele lá da Band. Hoje ele tá na Rede TV e o programa dele é gravado nos estúdios da Rede TV. Mas tudo isso, minha gente, ele só mudou para a Rede TV por conta desse golpe que ele sofreu. Minha gente, vocês sabem que o Edu Guedes tá noivo da Ana Hickman, né? E os dois, minha gente, que formam um casal muito bonito, aliás, vive se comendo pra tudo que é quanto é lado, minha gente. Vive se pegando, se beijando, ai, Aninha, em vídeo, foto. E até pra trabalhar, os dois vivem trabalhando juntos agora, minha gente. E esses dias os dois foram gravar uma campanha publicitária e o Edu resolveu fazer essa gravação lá na sua produtora. Acontece, minha gente, que o Edu não é muito de lá. E quando ele ia só no estúdio gravar o seu programa e já ia embora. Não ficava andando por lá. Tudo isso porque tinha um gerente que cuidava de tudo, que era seu amigo. Inclusive o amigo de infância, minha gente. E aí o Edu chegou caninha lá de surpresa, minha gente. Ele olhou pro chão, o chão tudo sujo, encardido, uma bagunça, uma zona. Os banheiros parecia banheiro de rodoviária, sabe, minha gente? Com aquele jacaré desse tamanho boiando no vaso. Aquele cheiro de morraça forte que subia no nariz. A Ana, coitada, toda fresquinha, foi mijar no banheiro. Ela saiu... Ai, Edu, pelo amor de Deus, Edu, tem um cadáver dentro desse banheiro, Edu do céu, que nojo, que nojo. Não vou colocar a minha Larissa nesse vaso, jamais. E o Edu Guedes falou, não tô entendendo mais nada. Gasto 7 mil reais por mês só com produto de limpeza. Eles me mandam as notas e eu pago tudo. O que tá acontecendo aqui? E aí, minha gente, o Edu Guedes foi lá na faxineira do estúdio, na pessoa da limpeza. Aí ele falou pra tia da limpeza. Falou, dona Lucrécia, não sei o nome dela, mesmo, tô inventando aqui. Por que tá essa nojeira, esses estúdios? Por que tá essa podridão, esse cheiro de morraça forte? A Aninha quase desmaiou. Imagina uma girafa desse tamanho cair no chão estribuchada. Como que nós ia levantar essa mulher? E aí a faxineira falou, ah, seu Edu, você não compra produto, não posso fazer milagre, né? Vem 2 detergentes e um desinfetante por mês pra limpar esse negócio gigantesco. O que você quer que eu faça? Tô lavando o banheiro com água. Aí ele falou, não, eu pago 7 mil reais só com produto de limpeza por mês. Ah, mas eu vou atrás. E aí, minha gente, o Edu foi lá no almoxarifado do estúdio e descobriu, minha gente, que não tinha nada de produto lá mesmo, nada. Aí ele falou pro menino lá, falou, onde tá o dinheiro que eu coloco aqui dentro? Aí o menino falou, que dinheiro? Você compra um detergente, compra uma água sanitária aqui, um desinfetante pra limpar tudo isso aqui. Aí ele falou, mas não, eu não gasto só isso, eu gasto 7 mil com essa bosta. Foi até o comprador. E o comprador falou, seu Edu, sempre foi assim aqui. A gente dá prioridade com os produtos que tem pra limpar o seu estúdio. Porque o resto sempre ficou desse jeito, porque a gente nunca teve condições. O Edu Guedes falou, mas eu pago 7 mil, saco! E aí, minha gente, ele foi até o gerente da produtora, que era o seu amigo, e falou pra ele, que palhaçada é essa daqui? O que tá acontecendo? E o Edu resolveu investigar por conta própria. Minha gente, aquilo ali era só a ponta do iceberg. A hora que ele começou a fuçar, minha gente, ele viu que estavam desviando dinheiro de tudo quanto é jeito dele. Eles estavam desviando diversos contratos. Ele descobriu que só de cenário, minha gente, tinham comprado madeira, tinta, coisas que nunca foram usadas e que nunca chegaram até o prédio. Depois ele descobriu que tinha um contrato de iluminação, sabe? Lá pra produtora, que estava superfaturado em até 10 vezes. E aí, minha gente, ele apertou o dono da empresa de iluminação que falou, seu funcionário falou pra mim, coloca 10 vezes mais caro aí que eu preciso levar um troquinho por fora e depois eu te pago uma porcentagenzinha. Minha gente, estavam roubando o Edu de tudo quanto é jeito. E aí depois que ele viu de fato que realmente tinha roubo lá, ele contratou, minha gente, uma auditoria para poder auditar tudo e ver onde estava o rombo. Até agora já descobriram mais ou menos 4 milhões e meio de reais em rombo, minha gente.
Só que a empresa tá cavucando e diz que vai achar mais coisa. E o pior, hoje o Edu tava fazendo o programa dele lá na Rede TV. Tenho certeza que você nunca assistiu esse programa, mas ele faz. E aí, minha gente, uma das pessoas que estava envolvida, no esquema, continua trabalhando com o Edu na Rede TV. Sabe por quê? Porque essa pessoa é funcionária da Rede TV e o Edu tem que olhar pra face criminosa todos os dias. Ana Ripa não tem sorte, minha gente. Tava com o cebozão lá, tá apanhando que nem gato no saco. Desviou todo o dinheiro dela, agora tá com o Edu. Estão desviando o Edu também, meu Deus do céu. Mas o Edu tem muito dinheiro, minha gente. Tanto dinheiro que ele nem percebeu que tá tendo um rombo de mais de 4 milhões de reais ali por mês. De tanto dinheiro que o homem tem. Imagina, nós pobrinhos, só uma bala de casa a gente já sabe que sumiu. Minha gente, o assunto da semana tem sido o suposto golpe levado por Lucas Luco na sua rede de academias. Minha gente, a rede de academias Skyfit tá se proliferando em tudo quanto é canto, minha gente. Tá parecendo a farmácia Drogazil, que aqui onde cada esquina que você olha tem uma, sabe? E a Skyfit, minha gente, também tava desse jeito. Mas eu vou contar a história dessa academia e de um suposto golpe que o Lucas Luco saiu às redes denunciando essa semana. O empresário Bruno Beraldo era dono de uma rede de 7 academias no estado de São Paulo. E aí, minha gente, ele queria expandir os negócios e pensou, preciso de uma carinha famosa, algum artista que seja fortão, que tome muita bomba, para poder divulgar minha academia, para minha academia crescer no Brasil inteiro. Eu vou dar uma investigada no Insta. E aí, minha gente, ele encontrou o Lucas Luco. Os dois viraram amigos. E ele convidou o Lucas para representar a sua rede de academias, minha gente. O Beraldo disse que no contrato continham algumas cláusulas que dizia que o Lucas iria emprestar a sua imagem, voz, áudio, signos, tudo que era referente à sua imagem para a academia com finalidade comercial. Em uma outra cláusula do contrato, minha gente, dizia que esse contrato não tinha vínculo empregatício ou societário. No contrato, minha gente, estava muito bem desenhado isso. O Lucas iria ganhar 2% mensal do faturamento, mais 1/3, minha gente, das novas franquias vendidas da academia. Só que aí, minha gente, o contrato tinha previsão de 2 anos para acabar. E quando o contrato estava acabando, o Lucas disse que teria feito algumas exigências para a renovação. Ele pedia 2% de royalties, 33% de vendas de franquias, mais 25% do faturamento mensal. E o tal do Beraldo, do empresário, falou, o quê? Esse menino tá louco, ele tá viajando. Acho que eu vou pagar isso pra ele? Não tem nem lógica. Não, vamos fazer o distrato de contrato. Não quero mais ter contrato com esse menino, ele que vai te lascar. E aí, minha gente, o Lucas fez uma série de stories, minha gente, lá no Instagram, dizendo que tinha sofrido um golpe do empresário. Ele disse que ele foi contratado para emprestar a sua imagem, mas que após 2 anos ele teria uma porcentagem societária da academia. Minha gente, ele fez uma porção de stories falando isso. Todo mundo foi lá na rede de academia chamar ele de golpista, de safado, de taxista, de tudo, minha gente, porque eles tinham roubado o Lucas. Eu mesmo fiquei com pena, eu falei, tadinho do Lucas Luco. Porque o Lucas, minha gente, você olha pra ele, ele tem uma essência de menino bom, sabe? Aqueles moleque criado com a avó, sabe? No leitinho com pera. Ele tem jeito de ser um menino bom. Só que eu acho, minha gente, que o Lucas não entendeu o contrato. Porque no contrato tava bem escrito ali, minha gente, que ele não tinha porcentagem societária. E aí, minha gente, eles fizeram esse distrato e o empresário pagou 1.200.000 pro Lucas, parcelado em 6 vezes, que foi totalmente quitado. Só que o Lucas disse que eles continuam usando a sua imagem nas academias. Pior que é verdade, mesmo, porque eu passo na rua e eu vejo lá estampado o Lucas Luco lá em cima na academia. Lá estão usando mesmo, viu? E aí, minha gente, o Lucas fez uma parceria com uma nova rede de academias. E agora esse empresário, que é dono da rede de academias, tá processando o Lucas por difamação e calúnia, porque o Lucas fica falando que ele deu golpe nele, minha gente. Tá uma história muito louca. O Lucas, por conta disso, teve uma outra crise depressiva. Tá afastado dos palcos desde dezembro de 2023, tratando de depressão, quase 1 ano. E agora, minha gente, ele se enfiou num buraco. E a gente sabe que depressão é coisa séria, minha gente, que depressão pode até matar. Tô morrendo de dó do Lucas, porque ele é uma pessoa boa, minha gente, mas eu acho que ele não entendeu esse contrato. Saiu falando merda por aí, minha gente. Agora, ó, tá tomando no copinho, minha gente. Tá tomando na tarraqueta.
porque pelo jeito o homem tinha razão, só que ele ficou falando mal do homem ainda. Se ferrou, porque o homem agora tá processando ele. E a única coisa ali que ele tem razão nessa história é que realmente o rosto dele continua sendo exibido na rede, né, minha gente? Mas o fato é que ele falou pra todo mundo que tinha tomado um golpe, depois foi lido na Record que na verdade ele não tinha sofrido golpe nenhum porque tava previsto em contrato, ele cancelou a entrevista na Record, tá recluso, tá tristinho. Eu tô até com dó, viu? O moleque é uma pessoa boa, meu. Eu não acredito que ele tenha feito isso por maldade. Mas também não bota a mão no fogo por ninguém nesse mundo, né, minha gente? Que a gente sabe que tanta gente que a gente achava que era, ai, cuti-cuti, açucarado, bonzinho, era tudo ceboso, puro creme do sebo. Então a gente não pode botar a mão no fogo por ninguém. Mas que é triste, né? E a gente Mara Maravilha, tempos atrás, foi contactada por um empresário, um cara chamado Daniel Moço, que disse: oi Marinha, ai, gostando de você, seu talento musical, sabe? Seu talento para entreter as pessoas, a sua bondade do coração. Você é uma pessoa calma, mansa, pura de coração, sabe? Vamos fazer uma coletânea com todos os seus discos, com todas as suas obras-primas, porque as pessoas querem ouvir você cantar, Mara. E minha gente, a Mara pode ter os defeitos dela, mas a Mara, de todas essas apresentadoras infantil aí, que ficava mostrando o rabo pras crianças quando era criança, sabe? Com aquelas roupas de Kenga, ela é a única que de fato, minha gente, tem talento vocal, porque a Mara sempre foi cantora, diferente de Xuca Beleléu, diferente de Eliana. E a Mara, minha gente, ela tem uma vasta coletânea musical, porque ela já gravou diversos discos. E aí o cara prometeu pra Mara, falou: Mara, nós vamos pegar, fazer um box bem bonito assim, ó, com todos os seus CD, vamos relançar tudo. Vamos vender por um precinho especial para os seus fãs. Todo mundo vai querer, Mara, vão amar ver você novamente cantando. E a Mara, nossa, que projeto especial, meu Deus do céu, que projeto lindo. Nossa, e foi muito bem desenhado esse projeto, vamos fazer isso mesmo, eu quero fazer agora. E aí, minha gente, ele falou: Mara, você precisa fazer um pequeno investimento de 100 mil reais. A Mara, pra agora, vamos, faça um pix pra você, faça agora, 100 mil, nossa, 100 mil pra mim é troco de pão. E a Mara deu 100 mil reais pra ele, minha gente. E aí ele fez a pré-venda dos box. Minha gente, por incrível que pareça, muita gente comprou. Muita gente mesmo. E o homem, ó, deu no pé, sebo nas canelas, que nunca entregou, minha gente, um CDzinho pra ninguém. E os fãs da Mara iam lá no Instagram dela e falavam: Mara, você me deu um golpe, sua safada. Sua crente da saia quente, pra não falar outra coisa. Por que você fez isso comigo, Mara? Eu te amava. Você me golpeou, Mara. Você traiu meu coração de fã. Sabe, minha gente? Os fãs da Mara também, igual os fãs da Xuca. Aqueles homens barbados de 40 anos, sabe? Que mora com a família ainda, que não trabalha. Aquelas mulheres solteironas de 5.5 também, que mora com a mãe. Sabe, esses são os fãs da Mara. E aí, minha gente, a Mara ficou furiosa. Falou: como assim? Como assim não foi entregue? E ela ligou pro Daniel, pro empresário, falou: Daniel, tu tá me agoniando, Daniel. Tu tá dando golpe nas pessoas, Daniel. Eu quebro a tua cara, homem. Eu vou te quebrar todinho. E ele falou: Mara, não tô aqui, tô longe, tô em outro país. Me deixa em paz, hein? Me deixa em paz, hein? A Mara falou: te deixa em paz nada, eu vou te denunciar. E a Mara abriu um boletim de ocorrência contra ele, minha gente, mas ela ficou com prejuízo. Pra Mara não dar o golpe nos fãs, minha gente, ela resolveu assumir a produção dos CDs da coletânea e ela, minha gente, entregou pra todo mundo que comprou. Pelo menos isso mostrou que a Mara pode ter todos os defeitos dela, mas ela é uma pessoa honesta. Ela não deixou os fãzinhos dela cair em golpe. Demorou pra entregar? Demorou, porque ela teve que produzir tudo, né? Que não tinha nada feito. Mas ela entregou tudo. E é vinil. É verdade. Rapaz, eu tomei um golpe que teve um 71. O golpe tá aí, cai quem quer. Mesmo? O que foi? E que o cara veio, apresentou todo o meu material, que eu tenho um material muito rico, sim, fonográfico, sim, né? E aí, rapaz, a galera fez a pré-venda no PagBem, PagSeguro não? PagSeguro, exatamente. E aí, rapaz, foi uma dor de cabeça de mais de 100 mil. Nossa. E eu respeito muito o meu público, eu tive lá que remediar a situação, entendeu? Mas o projeto era o quê? Era pegar o seu material e colocar em vinil novamente? Tem muitos fãs que são fãs em comum de Xuxa, de Angélica e tal, até de Eliana, né? Que a Eliana veio depois, mas a Eliana é uma baita de uma colega. E aí...
esse cara veio e me apresentou que os fãs queriam muito esse material, né? Entendi. Remember, porque ainda existe aquela galera que faz coleção do material, que nem tem coleção do Roberto Carlos e tal, e tem coleção da gente, dos anos 80. Sim. E eu sempre me destaquei muito como cantora. Eu canto facinho. Aí eu sei que o cara veio, um dos meus assessores, o assessor top, né, que é o Samuel Paixão, que tá assistindo a gente, um beijo, virou e me apresentou o material, e os fãs piraram. E o cara colocou pré-venda, e no pré-venda, cara, aí foi o golpe. O cara sumiu com a verba, um abraço. Exatamente. E aí eu tive que arcar, porque, entendeu? Que tal o seu... E a Mara diz que depois disso vem sofrendo ameaças. Ele manda e-mails pra ela e fala: sua feia, sua cretina, sempre gostei mais da Xuca do que de você. Outro ele fala: eu vou tomar tudo que é teu, vou tomar o seu YouTube, vou tomar o seu tico-teco, teu Instagram, Mara, e vou colocar filme 18+ no lugar. Vou acabar com a tua reputação, sua baranguete. E a gente diz que ele tá ameaçando ela, tá denunciando ele, mas até agora não deu nada. Ele foi chamado para dar uma declaração lá pro Domingo Espetacular, minha gente, tempos atrás, não quis declarar nada. Quem cala consente então, né? Ficou dito pelo não dito. Minha gente, o próximo é o cantor Mariano, da dupla Munhoz e Mariano. Tá sumido, né, minha gente? Depois do Camaro Amarelo, agora é doce. Nunca mais apareceu pra nada, né? Mas ele continua aí na carreira, minha gente. Hoje ele é dono de uma empresa que faz pão de alho, sabe? Ele é namorado da Jaque, de 6 dedos, lá da fazenda. Estão muito bem os dois. Só que, minha gente, o Mariano... Vocês lembram que tempos atrás tinha aquele quadro lá no Tucanão Hulk que chamava Salt Boom? Que as pessoas saltavam no trampolim? Ele saltou, minha gente, bateu a cabeça, rachou a cabeça, caiu na água. O Mariano quase morreu estrabuchado na água lá, ficou internado na UTI. Foi feio a queda dele. Minha gente, quando ele tava no hospital... Uma pessoa ligou pra sua equipe dizendo que era do hospital, falando: alô, Mariano vai bater as botas se vocês não depositar 10 mil reais agora pra fazer um tratamento nele, que vai ter que colocar uma cânula de ouro que vem de Paris. Meu Deus do céu, vocês precisam depositar 10 conto agora, ou ele morre. Vou te passar o Pix. A equipe dele, minha gente, ficou com medo, mas na verdade não era Pix não, que não tinha Pix nessa época, né? A equipe dele ficou com medo, falou: nossa, meu Deus do céu, Mariano vai pra terra dos pés junto. Vou depositar. E fizeram uma transferência, minha gente, de 10 mil reais pro Mariano. Só que aí depois descobriram que o hospital, minha gente, não tinha solicitado valor algum. E que o hospital falou que a conta só chegava no final do tratamento, não durante. Que ele tinha sofrido um golpe, e um golpe feio. Olha, minha gente, o povo tá pegando até a dor dos outros, que tá estribuchado lá no hospital pra dar golpe no povo, minha gente. Imagina se faz isso com um pobrinho, né? Apesar que se for algum pobrinho que vai ligar e falar assim: seu filho tá aqui internado aqui, ó. E ele vai perder os órgãos internos se não depositar um dinheiro. A mulher fala: o que você vai levar primeiro? Leva um coração, um pulmão, leva tudo que precisar, que não tem dinheiro não. Que é mais difícil, né, dar golpe em pobrinho nessa situação, né, minha gente? Porque nós não tem dinheiro mesmo. Vai ligar pra mim e falar: eu quero um golpe seu. Aliás, tô sendo ameaçado, eu vou te contar isso no final do vídeo. Mas, minha gente, quem também sofreu um golpe parecido, vindo de dentro de um hospital, foi a Adriana Bombom, minha gente. A ex do Dudu Nobre, que agora tá virando do pobre. Minha gente, a filha dela luta karatê. Aí ela tomou um golpe no meio da cabeça, ficou toda desnorteada lá. Ô mãe, tô vendo Jesus, mãe. Tô vendo, mãe. Mãe, eu acho que eu tô indo, mãe. Mãe, eu tô indo de passagem, mãe. Mãe do céu, tem gnomo aqui, mãe. Mãe. E a Bombom falou: calma, menina, calma, você tá delirando. Vou levar você pro hospital. Aí a Bombom levou a filha dela pro hospital, minha gente. Aí ela disse que entrou um suposto médico lá e falou: sua filha tá com um coágulo gigantesco na cabeça. Se você não depositar 5 mil reais pra mim, em 2 horas a gente não consegue fazer o tratamento. Vai ter que vir um equipamento de outro hospital, vai ficar caro. Meu Deus, preciso de 5 mil, mas é agora. Vou te passar o Pix, aí você faz o depósito, tá? Aí a Bombom ligou pro Dudu Nobre e falou: Dudu, a nossa filha tá morrendo no hospital, precisa de 5 mil agora. O médico entrou e falou que precisa depositar 5 mil. Dudu, pelo amor de Deus. Dudu falou: calma, Bombom, calma. Calma que não é assim. Isso é um golpe. Ela falou: como é golpe? Sua filha vai morrer, você não quer dar 5 mil reais, seu unha de fome. Seu ceboso, seu cretino.
Aí ele falou, não, espera que eu vou ligar no hospital, vou investigar tudo, vamos ver se isso é verdade. E aí, minha gente, ele ligou lá na recepção do hospital e falou, vocês estão cobrando 5 mil adiantado? Que merda é essa daí? O hospital falou, não, isso nunca existiu. Foi o médico entrou na sala lá agora. Aí, minha gente, o hospital choveu de polícia, minha gente. Todo mundo pra achar o falso médico. Mas o médico já tinha dado no pé. Parece coisa de novela, né? Que alguma pessoa pega o médico, tranca ele dentro da sala, rouba a roupa do médico, se veste de médico com a máscara na cara e vai enganar as pessoas. Não parece coisa de novela isso, de filme? Mas acontece na vida real, minha gente. Achei que não acontecia isso, não. Minha gente, a próxima dessa lista é Elisiane Gutierrez. A Elisiane já sofreu um golpe, minha gente. O primeiro golpe da vida dela foi do cirurgião plástico que fez essa merda com a cara dela, coitadinha. Mas a Elisiane, minha gente, mora lá nos Estados Unidos, lá em Los Angeles. E aí, umas amigas dela começaram a falar pra ela, falou, oi Lizzy, olha, a gente entrou numa empresa de Bitcoin que tá fazendo cada investimento, sabe? Você faz um investimentozinho de Bitcoin, você fica milionária rapidinho. Ela, mas eu já sou milionária. Mulher, mas você vai ficar mais, besta, você vai ganhar muito dinheiro, boba. Nossa, essa empresa tá dando lucros exorbitantes. E a Elisiane disse que pesquisou, minha gente, a história da empresa. Pesquisou pra ver se a empresa era idônea, honesta. E fez um investimento de 400 mil reais. Ela disse que no início estava conseguindo fazer saques normalmente, até que os saques foram bloqueados e descobriu que a empresa tinha decretado falência. Só que, minha gente, lá não é Brasil, né? Lá é Estados Unidos, lá tem um judiciário forte, um negócio aqui no Brasil que o judiciário não serve pra nada, só pra fazer politicagem. E aí, minha gente, a justiça na hora falou, não, tem um monte de gente sendo lesado por essa empresa. Vamos rastrear os donos, bloquear tudo que os donos têm, arrancar até as cuecas sem elástico deles, mas vão pagar centavo por centavo. E aí diz que eles estão em processo de receber essa grana já, porque a justiça dos Estados Unidos foi atrás, bloqueou os bens das pessoas, minha gente. Lugar que tem lei, né? País de primeiro mundo é outra coisa. Diferente dessa república de banana aqui, né? Só que, minha gente, 3 dias depois que ela tinha sofrido esse golpe do Bitcoin, minha gente, invadiram a casa dela em Los Angeles. Vários homens armados até os dentes, minha gente. Invadiram a casa dela, a cadelinha tava lá na escada, fizeram spray de pimenta na cara da cadelinha, coitadinha. A cadelinha ficava... Cadelinha, coitada, toda frustrada, minha gente. E a Elisiane não escutou, minha gente. O alarme apitando, a cadelinha berrando e a mulher dormindo. É porque esses atores, essas atrizes, minha gente, fica tudo meio bitolado da cabeça. Toma 1 quilo de remédio pra dormir, sabe, minha gente? Porque vive, né? Com a cabeça daquele jeito perturbada, minha gente. Aí eu também, olha, o que eu mais queria hoje era um comprimidinho de um Rivotril pra dormir. Nossa, que delícia. Meu Deus, olha, saliva a boca. Mas aí, minha gente, ela não escutou nada. Entraram na casa dela e deram um novo prejuízo de 350 mil reais em joias e objetos que levaram embora. Essa daí tá mais cagada do que eu, minha gente. Tá mais cagada do que eu. E a gente, a atriz Luciana Vendramini, também recebeu a visita de um hacker. Eles invadiram o celular dela, roubaram todas as suas contas de redes sociais e usaram, minha gente, o Instagram dela para aplicar golpes vendendo investimentos falsos para pessoas. E diversas pessoas caíram no golpe. Fora isso, começaram a fazer diversas ameaças para ela, dizendo: a gente viu você se trocando, você tava usando uma calcinha amarela que tinha um furinho assim atrás, viu? Vamos postar para todo mundo ver. Minha gente, fizeram diversas ameaças para ela. Ela foi até a delegacia de crimes cibernéticos, minha gente, de São Paulo, para tentar achar o culpado, minha gente. Mas não acha. Não acha, minha gente. Não adianta. Minha gente, quero agradecer demais a todos vocês que estão apoiando o canal. Que Jesus abençoe poderosamente cada um de vocês, minha gente. Eu amo vocês, minha gente. E até amanhã para mais um videozão divertido nesse canal.